Gente, eu quero falar da noite desse domingo, que foi histórica para o cinema brasileiro. A atriz Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz de drama pelo filme Ainda Estou Aqui. É a primeira brasileira a conquistar esse prêmio. Então a gente vai conversar com a Janaína Camelo, porque houve várias manifestações de autoridades sobre essa vitória, assim como de boa parte da população brasileira. E entre essas autoridades, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Conta aí, Jana. Pois é, Evandro, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, publicou no Instagram, nas redes sociais dele, esses elogios aí a Fernanda Torres, a Walter Salles, pela direção aí do filme Ainda Estou Aqui, pela atuação de todos os outros atores que trabalharam no filme, e disse que esse prêmio que foi dado a Fernanda Torres, né, por melhor atriz ali no filme de drama, no Globo de Ouro, reverencia o talento e a dedicação de Fernanda Torres, mas também o ministro disse que acaba resgatando uma história triste que, nas palavras dele, todos devemos trabalhar para que não se repita, né? Se referindo aí à ditadura, aos crimes que aconteceram na ditadura. Ele escreveu exatamente assim, disse que o filme, abre aspas, retrata os males de uma ditadura, arbítrio, tortura, assassinatos e desaparecimento forçado de pessoas, fecha aspas. E só lembrando que o filme retrata, né, o desaparecimento do político Rubens Paiva na década de 70, durante a ditadura, que foi morto, mas que o corpo dele acabou nunca sendo encontrado. E aí o ministro, ele disse também, ele disse isso, elogiou também a atuação, né, dos outros atores, também do diretor Walter Salles, e lembrando também que, com relação a esse filme, semanas atrás, o ministro Flávio Dino, ele pediu ali, ele despachou ali uma manifestação dele para os demais ministros do STF para que o Supremo possa discutir se a lei da anistia não deve mais valer para os chamados crimes permanentes, que são aqueles crimes que aconteceram no caso da ditadura, aconteceram na ditadura, mas que os efeitos desse crime se prolongam, né? Se prolongaram até hoje, como, por exemplo, no caso de pessoas que foram mortas naquela época e que foram desaparecidos, mas que o corpo nunca foi encontrado, como, por exemplo, no caso do político Rubens Paiva. O ministro disse na ocasião ali, pedindo que o STF discuta isso, disse que é um caso que precisa haver aí uma repercussão geral, nas palavras dele, porque há uma complexidade jurídica e relevância histórica, e que esse longa também comoveu milhões de brasileiros e estrangeiros ao retratar aí a história do político Rubens Paiva. É um julgamento, inclusive, que ainda não foi marcado, mas que deve ser marcado em breve com relação à lei da anistia, mudanças na lei da anistia e, por consequência, também do que foi retratado no filme, que levou milhões de pessoas, né, a assistir. Esse filme realmente é um grande aí, vencedor nas bilheterias. Então, o ministro usou esse argumento para colocar também, para pedir que o Supremo discuta esse assunto. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Eu quero conversar com os nossos comentaristas sobre isso, né? A gente acompanhou uma grande comemoração para a vitória de Fernanda Torres, né? Foi do Brasil. É como se houvesse ali a comemoração por uma heroína brasileira que levou o nosso nome num evento que é tão concorrido e, assim, num páreo que parecia até impossível, diante de nomes como Angelina Jolie, Nicole Kidman, Kate Winslet, atrizes extremamente premiadas, e de repente, quando anunciam o nome de Fernanda, havia uma fé e uma torcida de todos, mas quando isso aconteceu, de fato, houve uma comemoração. Mas a gente sabe que esse tema também, ele mexe profundamente com questões que politicamente não estão muito bem resolvidas para todos aqui no país. E, Fábio Piperno, eu quero saber de você de que maneira que essa vitória, comemorada pela própria atuação individual de Fernanda Torres, pode remexer também com temas que são delicados para boa parte das pessoas aqui, ou dos políticos que lidaram com isso à época e que ainda não conseguiram apaziguar ou lidar com o que a história nos contou. Bom, primeiro que foi uma vitória de uma atriz excepcional, uma atriz que vem ao longo do tempo construindo aí uma bela obra, a exemplo do que fez a mãe dela. E, ironicamente, a última vez em que o Brasil havia concorrido nessa categoria foi exatamente com a mãe dela, Fernanda Montenegro, por Central do Brasil, que teve, aliás, o mesmo diretor que esse filme. Aliás, Fernanda Montenegro não levou o prêmio de melhor atriz, mas o filme ganhou, à época, como o melhor filme de língua não inglesa. Então,
Tem a foto de ambas segurando o Globo de Ouro, porque Fernanda Montenegro foi a protagonista do filme, mas são premiações diferentes. É como se Fernanda Torres continuasse aquilo que se esperou que a mãe levasse lá atrás. Ela até chamou de Mega Sena acumulada em uma das entrevistas que ela concedeu. Exatamente. Bom, agora tem o aspecto que vem sendo muito discutido, porque esse é um filme, obviamente um filme político, um filme que trata também de um deputado que foi assassinado, né, pelos assassinos da ditadura que tomou posse em 1964. Essa é uma ferida jamais cicatrizada, por mais que tenha havido uma lei, né, da anistia, uma lei, aliás, elaborada pelo lado ditador que estava no poder, mas é uma lei, né? Então, é óbvio que isso vai ser discutido para sempre. Agora, que fiquem os seus ensinamentos, porque essa premiação acontece na semana em que o Brasil vai lembrar os 2 anos do 8 de janeiro. Esse tipo de coisa, tradicionalmente no Brasil, ele recebe uma acomodação, se coloca uma pedra e não se discute mais. Como, por exemplo, tentativas de golpe em 56, 61, golpe de 64 e pronto. Acaba e não se fala mais nisso e não se pune ninguém. Não, tem que discutir sempre, tem que punir. Esse tipo de cicatriz não pode ser esquecida. Qual é o teu ponto de vista, Zagarino? Que foi final de Copa do Mundo. Acompanhei essa vitória de uma forma bem ansiosa em frente à televisão e fiquei muito feliz. Porém, eu discordo um pouco do Piperno em relação a essa questão da politização. Tudo tem que ser politizado no Brasil. É como se nós vivêssemos num eterno Palmeiras e Corinthians. E não é assim que funciona. Você pega, por exemplo, muita discussão acerca da Lei Rouanet, de 16 bilhões de reais que é enviado pelo governo federal. Não foi. Quando, na verdade... Mas é um valor alto, Piperno. Não foi 16. Mas nós discutimos semana passada. Não. O valor que você colocar aqui é um valor muito alto. O que eu quero dizer é o seguinte... que o incentivo à cultura no Brasil tem que ser nos municípios. Não adianta você querer concentrar no governo federal para empurrar isso goela abaixo da população brasileira que tem outras prioridades. Mas isso não significa dizer que nós, brasileiros, não ficamos felizes com atuações magníficas como essa da Fernanda Torres. Aliás, o filme em si é uma obra de arte que ultrapassa essa questão de política de direita e de esquerda. O filme, ao invés de tocar no ponto apenas da questão da ditadura, é um filme que fala de superação. É um filme que fala de resiliência, um filme que fala de dar a volta por cima e um filme que se tornou internacionalmente conhecido em razão de falar de um senso comum para qualquer nacionalidade, que é justiça. Então, o filme não ganhou ainda a premiação de melhor filme de língua não inglesa, mas ainda falta o Oscar e vamos continuar acompanhando para mais uma final de Copa do Mundo e quem sabe ele ainda assim não consegue trazer o Oscar para casa. Piperno, você quer fazer alguma observação sobre os dados da Lei Rouanet? Sim, foi algo que a gente discutiu aqui uma semana atrás. Então, vou esclarecer mais uma vez para a nossa audiência como é que funciona. Foram autorizados 16 bilhões para captação. Foram entregues milhares de projetos e autorizados 16 bilhões para captação por parte desses projetos. Isso não significa que houve efetivamente a renúncia de 16 bilhões. Tem projeto que recebeu autorização para captar 1 milhão e ele captou 10 mil. O número exato é de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Gente, não existe liberação de 16 bilhões. Até porque, embora exista a autorização, o Ministério, e o Alan conhece bem orçamento, ele impõe uma trava. Olha, a renúncia só vai até 2.400. O que passar disso entra na fila de espera para os orçamentos seguintes. Ou seja, houve autorização, mas não a execução. Fala. Mas o Piperno fala como se 2 bilhões de reais se fossem R$2 uma bala. Não é 2 isso. bilhões de reais é muito dinheiro. Não é o que nós brasileiros esperamos para incentivo à cultura, principalmente um dinheiro que é distribuído pelo governo federal. Não é distribuído. O incentivo à cultura tem que ser feito pelos municípios e outra, não para prestigiar já grandes artistas. O incentivo à cultura tem que ser para o pequeno artesão, para aquele artista do município, tocado pelo próprio município. Esse dinheiro poderia ser distribuído para o município vai saber fazer muito mais com essa verba do que, de fato, essa politização. Não à toa, Piperno, você vê, é muito claro, eleições, todos os artistas apoiam um grupo político. Por quê? Porque aumenta a verba. Bom,
Bom, aí já tem um monte de coisas que, obviamente, elas não são verdade. Primeiro, 16 para 2.400 é uma diferença brutal. Todos os artistas, na semana passada, a direita estava aplaudindo um artista chamado Gustavo Lima, que se lançou candidato a presidente. Então, como que nós vamos dizer que todos os artistas são do mesmo grupo político? Vai lá, Gani. Bom, vamos lá. Saindo um pouco da discussão da Lei Rouanet e voltando agora para a questão relacionada ao Globo de Ouro. Tem vários aspectos. Eu adoro cinema, não vi esse filme, tô para ver, então não consigo julgar a obra. E provavelmente ele permaneça agora diante de toda a repercussão exatamente. Envolvendo o Globo de Ouro, o Oscar e etc. Mas, com certeza, é uma excelente atriz. E o que é importante nessa discussão é a gente justamente separar a posição do ator e do diretor, a posição pessoal dele em relação a temas políticos da obra. Então, você tem, por exemplo, o Wagner Moura. Eu discordo de absolutamente tudo que o Wagner Moura fala, mas é inegável que ele é um excelente ator. Então, a gente tem que separar. E existem obras também que elas superam esse embate entre esquerda e direita. Né? Você não consegue nem classificar. Então, você pega, sei lá, um filme Forrest Gump, você pode fazer um olhar daquilo como se fosse uma obra de esquerda. Você pode falar aquilo como uma obra de direita. Ele está acima. Então, eu acho que é importante a gente não politizar absolutamente tudo, porque muitas vezes uma obra-prima, uma arte, não estou dizendo que necessariamente seja esse filme que eu não vi, mas muitas vezes a arte supera a esquerda e a direita, transcende toda essa discussão. E muitas vezes também uma vitória, que é para ser uma vitória, uma simples vitória comemorável, entra para o embate e a vitória se perde ali, né? Ela se dilui no meio do embate, você não consegue comemorar algumas conquistas que são importantes, sim, para os brasileiros, como um filme em língua portuguesa, diante de atrizes extremamente reconhecidas em Hollywood, uma atriz que fala português, uma mulher brasileira, ganhar esse prêmio à frente de todas as outras e trazer, provavelmente, também mais reconhecimento para o cinema brasileiro, para que mais pessoas tenham acesso a isso. E tem até eu fazer aqui uma crítica aí, até alguns colegas, que é o seguinte: você não vai ganhar essa discussão no grito. Então, você quer fazer ali uma obra também, né, que seja uma obra, vamos chamar assim, à direita e que agrade conservadores, faça essa obra. Você não vai simplesmente, na discussão, ganhar. Então, como é que você vai ganhar essa batalha cultural? Fazendo boas obras também, de temáticas mais conservadoras. Né? Simplesmente ficar berrando na rede social, você vai perder de goleada. Não tem como. Arremate, Zacarias. Tem mais um ponto nesse aspecto que é muito relevante, que é o fato de que a gente tem que ter a liberdade de escolha para poder assistir o que é bom. Existiu uma época que queriam limitar ou exigir um mínimo de filmes nacionais em plataformas de streaming. Isso é um belo absurdo. Afinal de contas, eu não vou assistir um filme porque ele é nacional ou ele é estrangeiro. Eu vou assistir um filme porque ele é bom. Ponto final, que nem esse filme é nacional, é muito bom, inclusive recomendo para todos.